Uma guerra transformada em duas. Criado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito envolveu dois países e o mundo indiretamente. Escalada da tensão entre Rússia, Ucrânia e potências ocidentais prossegue, com combates travados na capital ucraniana Kiev. O presidente russo Vladimir Putin autorizou uma operação militar que, desde dia 24 de fevereiro de 2022, registrou ataques aéreos em todo o país e ainda a entrada de forças terrestres em território ucraniano. Somado a isso, Putin já havia reconhecido a independência das províncias separatistas de Donetsk e Luhansk, que ficam próximas da fronteira russo-ucraniana, ato que gerou sanções econômicas do Ocidente. O parlamento russo havia autorizado ainda o uso de tropas militares fora do território do país, o que sinalizou para uma intenção russa de atuação ampla na Ucrânia. A outra guerra, ou seja, a Segunda Guerra, é uma forma de terrorismo produtivo feita dentre outras maneiras através de tarifas além de desvalorização cambial e também é uma forma de violência econômica, que vai levar sofrimento para o povo ucraniano, russo, e para o mundo. Segundo análises, a principal causa da pobreza no mundo é a guerra econômica. A guerra econômica tem entre uma das suas principais consequências o sofrimento e morte, que é um dos objetivos a serem infligidos muito, embora tenha entre um dos seus efeitos colaterais a migração massiva, o impasse político e os demais custos econômicos. Os recursos naturais têm atuado como um dos motivadores das guerras econômicas, que também podem ser conduzidas pelo setor privado varejista e de transportes. É formada em um sistema de alianças internacionais de assistência mútua e foi projetada para derrubar governos hostis também. Ela pode envolver embargos, sendo a Rússia um exemplo mal-sucedido deles, e aproximar outros países alvo. Apesar de custosas, as guerras econômicas remuneram aliados. Existem maneiras de mitigá-la, como estocar ouro no país. Essa última, planejada pelo líder Vladimir Putin, não vai ser bom para a população na Rússia, que acabou de sair de uma crise forte do Covid-19, agora tendo que enfrentar uma das piores guerras: fome, restrições, pressão externa e desvalorização da moeda. Bem como, não vai ficar muito bom para a Ucrânia, pois formará milhares e milhares de refugiados e crianças inocentes que vão sofrer em todos os lados. Quem perde a guerra não é apenas os países que se enfrentam entre si, de certo modo, humilhando um ao outro. Em qualquer guerra, o mundo é um dos maiores perdedores. A guerra econômica é considerada injusta por boa parte da mídia conservadora. Os chineses costumam ser os maiores atravessadores da guerra econômica no mundo, pois, esse ano vai enfrentar uma crise econômica, na China, que será elevada por vários fatores. Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, vai se agravar ainda mais. Sendo assim, ela é a mão visível do mercado negro, além de cortar financiamento e gerar inflação. Pesquisas demonstram que essa guerra atual vai se transformar na pior guerra econômica, onde tem característica étnica. Governos de vários países têm criticado a invasão da Rússia com sanções econômicas. Além disso, geralmente a guerra econômica é criada para se conservar os empregos no país, como uma forma de evitar a evasão de capitais e se criar um protecionismo. No entanto, nesse caso, essa guerra, além de ser brutal, vai elevar as taxas de pobreza em vários países. Esperamos a paz entre os países envolvidos, antes que seja tarde, e que Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky mudem de direcionamento para que o povo de ambos países não venha a sofrer mais do que já sofrem. E que decidam rapidamente que o mundo já está abalado por uma crise que iniciou-se em 2007 e não parou até a presente data. O que podemos antecipar que os dois presidentes, tanto da Rússia tal como da Ucrânia, correm risco de vida, poderão sofrer um ataque planejado. Ainda a propósito da mensagem do Dia das Orações que fizemos no dia 1 de março de 2022, promovido por Light na França, com as vibrações energéticas da luz espiritual de Juscelino Luz, é lembrarmos do dia
Mundial da Paz, lançando um olhar da fé e cidadão sobre as diferentes sociedades e culturas, constata que o cenário mundial, lamentavelmente, hospeda conflitos, crises e situações constrangedoras, com a prática de violências e intolerâncias que comprometem a liberdade das pessoas, precioso e imprescindível caminho para a paz. Juscelino Luz sublinha o quanto é doloroso, em algumas regiões do mundo, impedimentos e impossibilidades para que se tenha liberdade de professar a própria fé, sem pôr em risco a vida e a liberdade pessoais. Como vem acontecendo agora entre a Rússia e a Ucrânia. Há algo que ultrapassa tudo, de caráter transcendente que não pode ser negado e pisado, está além das conquistas científicas e tecnológicas. A consequência, pois, é o comprometimento da paz. Na verdade, se tornará difícil e inviável, caso se pisoteie a dimensão transcendente da pessoa, a afirmação de uma paz autêntica e duradoura para toda a família humana. Nem mesmo as estratégias da igualdade social têm força suficiente para mantê-la. Sem a dimensão transcendente da pessoa, cultivo próprio da experiência religiosa, a igualdade estabelecida se deteriorará, porque o que sustenta a paz vem de dentro do coração humano, sacrário recôndito da presença de um universo superior, fonte de sabedoria, amor e gosto por ela. Esta presença amorosa se configura, tomando forma em condutas dignas e honestas, e se agigantando em práticas vivenciais com incidências sociais e políticas fortes, com poder de promover e sustentar a paz. Trata-se, pois, de uma espiritualidade imprescindível para o mundo. A vida espiritual é direito sagrado e necessário, como indispensáveis são outras demandas sociais, humanas e corporais. Não se pode descuidar da vida espiritual. Só assim cada pessoa e comunidade de fé, sem fundamentalismos e manipulações, poderão desenvolver espiritualidade fecunda que dará sustentação à paz. Professor Juscelino Luz, orientador espiritual, visionário, escritor,